Bom dia, meus queridos do quinto ano. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Para mim, essa semana foi bem gratificante, porque nós ficamos juntos todos os dias da semana durante 1 hora. E depois nós tivemos aqueles contatos individualizados com vocês. Para mim, foi bem proveitoso e tenho certeza que para muitos de vocês também foram. Para aqueles que não conseguiram corrigir todas as atividades, não conseguiram me acompanhar ou não entraram na nossa aula individual, eu estou gravando esse vídeo para fazer a correção dessas tarefas. Então, todas essas tarefas elas foram postadas no E-Class, então nós vamos corrigir ela agora. O número 1 diz assim: resolva os problemas abaixo envolvendo decimais. Então, a nossa aula hoje é sobre números decimais. São problemas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Na letra A, comprei 5 metros e 80 centímetros de tecido azul e 2 metros e 4 centímetros e 40 centímetros de tecido vermelho. Quantos metros de tecido comprei ao todo? Então, a palavra ao todo já está me dizendo que é uma atividade de adição. Então, eu tenho aqui, ó, número 1, na letra A. Letra A, 5 metros e 80 centímetros do tecido azul e 2 metros e 40 centímetros do tecido vermelho. Aí, ó, como é adição, então muito fácil. Lembrando da dica que a vírgula tem que estar embaixo da vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Por isso que eu acrescentei esse zero aqui, para torná-lo mais fácil. Aí eu vou 0 mais 0, 0. 8 mais 4, 12, sobe 1. Coloco a vírgula. 5 mais 1, 6, com 2, 8. Então, letra A, 8 metros e 20 centímetros foi quantos metros foram comprados de tecido. Agora, letra B. Na letra B, ele diz assim, ó: Isabel precisa de 6 metros e 48 centímetros de renda, mas ela só tem 4 metros e 75 centímetros. Quantos metros faltam? Então, olha só, quando você vê no final faltam, este falta ele está dando ideia de subtração, que ainda falta alguma coisa. Então, eu venho para a conta fazendo o seguinte: 6 metros e 48 centímetros é o que ela tem, o tanto que ela precisa. Ela tem 4 metros e 75. Então, aqui é o que ela precisa e aqui o que ela tem. Então, eu quero saber quantos faltam. Uma continha de menos. Olha só, a mesma dica da letra A. Vírgula embaixo de vírgula. Então, na adição e subtração, a gente só tem que prestar atenção a isso. Vírgula embaixo de vírgula. Então, eu venho aqui, ó. 8 que tira 5, 3. 4 que tira 7, eu não posso. Então, eu vou tomar emprestado, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 14. 14 que tira 7 é igual a 7. Repito a vírgula e continuo. 5 que tira 4, 1. Então, vejam só, neste daí, então, nós podemos ver que, olhe, a mesma dica. Vírgula embaixo de vírgula, não esquecer de tomar emprestado quando precisa e pagar quando for necessário. Então, eu corrigi aqui com vocês, ó, a letra A e a letra B. Agora, vamos passar para a letra C. Na letra C, nós lemos o seguinte: papai comprou 47,55 centímetros de arame. Então, o papai comprou 47 metros e 55 centímetros de arame. Foi o tanto que papai comprou.
para fazer uma cerca. Ele gastou. Se ele gastou, então diminuiu daí. Ele gastou menos 30 metros e 85 centímetros. 30 metros e 85 centímetros. Aí vem a pergunta. Quantos metros de arame ainda restam? Então, a continha de menos, lembrando, vírgula embaixo de vírgula. 5 que tira 5, 0. 5 que tira 8, não pode. Então, toma emprestado, aqui fica 15 e aqui fica 6. 15 que tira 8, 7. Repete a vírgula. 6 que tira nada, 6. 4 que tira 3, 1. Então, aqui, ó, quanto ainda restou? Ainda restam 16 metros e 70 centímetros de arame. Letra D. Na letra D, nós lemos o seguinte. Um pedreiro fez 1,40, 1,40 m de muro por dia. Então, em um dia, ele fez 1,40 m. Foi o tanto que ele fez por dia. Quantos metros ele fará em 3 dias e meio? Quantos metros ele fará em 3 dias e meio? Então, vezes 3,5. 3,5 dias. Observe, diferente da adição e da subtração, a vírgula na multiplicação, ela não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula, porque esta vírgula nós colocaremos depois. Prestem atenção, então, quando é que a gente coloca as vírgulas no lugar certo. Faço a conta normalmente. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Pronto, já multipliquei o 5. Agora eu vou multiplicar o 3. Coloco o maisinho. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 420. Agora, eu vou juntá-los. 0, 0, 7 mais 2, 9, e o 4 eu vou baixar. Agora, veja só, eu multipliquei aqui e esses números eram decimais. Então, a resposta, naturalmente, terá que ser também em decimais. Como é que eu vou botar a vírgula aí agora? Eu vou contar, ó. Eu tenho 2 casas aqui depois da vírgula. E aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, são 3 casas decimais depois da vírgula. Ó, 2 casas decimais, uma casa decimal. 2 mais 1, 3. Então, eu vou contar, ó, um número, 2 números, 3 números. Aí eu vou colocar a vírgula. Então, eu vou ter 3 casas decimais depois da vírgula. Por quê? Porque eu juntei aqui, ó, 2 casas decimais desse, mais uma casa decimal desse. Total, 3 casas decimais. Aí, contei 3 algarismos e fechei as 3 casas decimais. Letra E. Na letra E tem assim, ó, comprei 3,5 kg de bombons. Então, eu comprei 3,5 kg de bombons. Sarita comprou 10 vezes mais. Então, isso aí vezes 10. Eu já expliquei para vocês multiplicação por 10. Quando a multiplicação é por 10, a vírgula avança uma casa para a direita. Então, veja só. 3 e aqui. A vírgula sai daqui, ó, e vem uma casa para a direita. A vírgula vem para aqui. Como eu não preciso dela, não preciso acrescentar o 0, então a resposta 35 quilogramas. Eu acho que de todas, essa daí foi a mais fácil, que é multiplicação, que foi multiplicação por 10. Ou então vocês poderiam fazer, ó, 3
0,5 vezes 10. Ó, ia dar o mesmo valor. Boto 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Aqui, ó, uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, 35. Então, ela comprou 35 quilogramas. Então, eu posso ou fazer a conta ou não. O resultado sempre dará o mesmo. Letra F. Na letra F, ela começa assim, ó. Com 13,8 metros de tecido, a costureira fez 6 blusas iguais. Então, olha só, 13,8 de tecido, ela fez 6 blusas iguais. Aqui eu tenho uma conta de divisão. O que eu tenho que observar na conta de divisão? Vamos às nossas regrinhas. Adição, vírgula embaixo de vírgula. Subtração, vírgula embaixo de vírgula. Multiplicação, não precisa ter vírgula embaixo de vírgula, mas na hora do resultado eu preciso contar o tanto de casas decimais para colocar na resposta. Já na divisão é diferente, então prestem atenção que eu vou explicar para vocês agora. Eu tenho aqui, ó, 13,8 dividido para 6. Quando eu faço na calculadora, tudo bem, eu posso fazer do jeito que está aqui. Mas quando eu estou fazendo no papel, quando eu estou fazendo a conta, nós precisamos ter algumas regras. Na divisão, aqui, ó, o dividendo e aqui o divisor. Na divisão, o divisor e o dividendo tem que ter o mesmo número de casas decimais. Mesmo número de casas decimais. Então, o tanto de casas decimais que eu tenho no divisor, eu tenho que ter no dividendo. Neste caso aqui, ó, eu tenho uma casa decimal no dividendo e não tenho nenhuma casa decimal no divisor. Então, o que é que eu faço? Eu coloco também uma casa decimal. Aí eu fiquei uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Depois que eu alinho as casas decimais, aí sim eu já posso responder a continha. Mas o que é que eu faço? Eu vou apagar a vírgula. Por que eu vou apagar a vírgula? Porque agora eu já posso resolver do jeito normal da conta. Aí eu venho aqui, ó, pego 13. Não pode 1 junta com 3, então vai ficar 13. 13 dividido para 6, não, dividido para 60. Então, eu não posso pegar 13. Eu tenho que pegar 138. Porque o número não é 6, o número é 60 por causa da casa decimal que eu coloquei. Aí vem, ó, 138 dividido para 60 dá 2. Por que 2? 2 vezes 60 é 120, ó, 120. Aí eu venho, 8 que tira nada, 8. 3 que tira 2, 1. 1 que tira 1, 0. Sobrou 18. E agora? Eu não quero deixar resto nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a vírgula no quociente e vou acrescentar 0 num dividendo. Ficou agora 180. Aí eu faço 180 dividido para 60. 180 dividido para 60 dá 3. Porque 3 vezes 60 é 180. 0 que tira 0, 0. 8 que tira 8, 0. 1 que tira 1, 0. Então, eu já terminei a minha conta. Então, ela usou em cada blusa 2 metros e 30 centímetros. Ou 2 metros e 3 decímetros. Vocês que escolhem. Então, 2,3. Esses, então, foram os probleminhas que vocês tiveram para responder no número 1. Somente probleminhas. Prestem atenção, porque agora eu vou para a questão 2. Na questão 2, foi somente divisão.
E eu vou explicar uma a uma para vocês agora. Letra A. Na letra A eu tenho 8 dividido para 5. Dois números inteiros, então eu não preciso olhar vírgula porque o número não tem vírgula. Então eu venho 8 dividido para 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar até 8, 3. Aí eu tenho, ó, 3 dividido para 5. Eu não vou poder colocar 0 aqui, porque esse 3 eu não baixei, esse 3 é resto. Como ele é resto, eu não posso botar o 0 lá. Então eu vou botar aqui, ó, uma vírgula e vou acrescentar o 0. Aí eu fiquei com 30. 30 dividido para 5 é igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 que tira 30, 0. Então, veja só, resposta 1,6. Agora, letra B. Na letra B, 1 dividido para 3. 1 dividido para 3. Veja só, 1 é menor que 3. Então, 1 eu não posso dividir por 3. Então, a minha resposta vai ser 0. Mas eu estou fazendo contas para não deixar resto. Então, 0, ponho uma vírgula e vou acrescentar um 0 aqui do lado. Ficou 10. Aí eu tenho, ó, 10 dividido para 3. 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 para chegar até 10, sobra 1. Ó, acrescentei um 0. Posso acrescentar outro 0. Lembra? Pode acrescentar até 3 zeros. 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Ó, depois já coloquei 2 zeros. Agora, o meu último 0 que eu posso botar, que é 3 zeros. 10 dividido para 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Então, já coloquei os 3 zeros. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Não posso mais acrescentar 0. Então, essa conta aqui, ela é uma conta infinita. Ela não vai ter fim. Vamos agora passar para a letra C. Letra C. Na letra C, eu tenho aqui, ó. Letra C eu tenho aqui 36,8 dividido para 0,4. Olha só. Aí volta vocês prestarem atenção que aqui é divisão de número decimal com número decimal. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a quantidade de casas decimais. Por quê? A quantidade de casas decimais, ela tem que ser igual, tanto no dividendo como no divisor. Então, aqui eu tenho, ó, eu tenho aqui uma casa decimal, duas casas decimais. Então, como eu tenho uma casa decimal aqui e outra casa decimal aqui, eu tenho a mesma quantidade de casas decimais nos dois. Como eu tenho nos dois, então eu posso apagar a vírgula. E vou responder minha conta naturalmente. Ó, 0,4. Esse 0 não vale de nada, mas pode deixar ele aí, ó. 3 não pode dividir para 4, então eu pego 36. 36 dividido para 4. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 4, ó. 9 vezes 4, 36. 36 para 36, 0. Esse 8, então, eu baixo ele para aqui. 8 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 que tira 8, 0. Então, olha só. Nessa daqui não precisou eu colocar vírgula nenhuma. Por quê? Porque o resto já foi 0. Não teve um número diferente para mim acrescentar 0. Então, a resposta, 92. Agora, vamos para a letra D.
Vamos para a letra D. Na letra D, eu tenho o seguinte. Eu tenho 0,48 dividido 0,48 dividido para 6. Antes de responder, nós precisamos observar as regras. Vamos lá? Primeiro, olhar quantos números tem depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula. Aqui eu não tenho nenhum depois da vírgula. Então eu tenho que igualar as casas decimais. O que é igualar as casas decimais? Colocar a mesma quantidade de casas decimais nos dois. Então, ó, vírgula 00. Agora eu tenho 2 casas decimais aqui, 2 casas decimais aqui. Então eu já igualei. Como eu já igualei, a vírgula desaparece. Aí eu fiquei, ó, 0,48 e 600. 0,48 dividido para 600. Esse zero não vale nada, fica 48. Aí eu tenho 48 dividido para 600. 48 dividido para 600 eu não posso dividir. Então eu coloco um 0 e uma vírgula para acrescentar. Vou botar esse 48 aqui embaixo, ó. Para acrescentar um 0. Então, acrescentei um 0, ficou 480. 480 eu ainda não posso dividir para 600, porque 480 é menor. Então eu coloco outro 0 e aqui outro 0. Agora eu fiquei com 4.800. 4.800 dá para mim dividir. Porque, ó, 6 vezes 8 é 48. Aí, ó, 8 vezes nada, nada. 8 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. Aí ficou 4.800 menos 4.800. Resposta, 0. Então, a resposta da conta D, 0,08 ou 8 centésimos. 8 centésimos. Agora, vamos passar para a letra E. Vamos passar agora para a letra E. Na letra E, eu tenho aqui, ó, 3,5 dividido para 0,07. Nós temos aqui 2 números decimais. O que eu tenho que olhar? Se as casas decimais estão igualadas. Eu tenho uma casa decimal aqui, 2 casas decimais aqui. Então, ela não está igualada às casas decimais. Então, eu vou igualar. Eu tenho 2 aqui, então aqui também eu tenho que ter 2. Vou acrescentar um 0. Agora, eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Então, a vírgula vai desaparecer. Então, ficou 350 dividido para 7. Porque esse 7 aqui da frente, ó, não vale de nada. Então, vamos, ó. 3 dividido para 7 não pode. Então, fica 35. 35 dividido para 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. A esse 0, ó, eu baixo para aqui e repito ele aqui. Então, resposta é 50. Então, essa foi bem facinho. A resposta, 50. E a letra F, vou botar aqui embaixo, que ainda dá. A letra F, 7,35 dividido para 0,05. Números decimais, divisão de números decimais. Então, o que eu faço? Observo as casas decimais. Eu tenho aqui, ó, 2 casas decimais depois da vírgula, 2 casas decimais depois da vírgula. Então, eu não preciso acrescentar nada, eu só vou tirar as vírgulas. Aí ficou, ó, esse 0 na frente não vale de nada, ficou 5.
735 dividido para 5. Aí eu vou 7 dividido para 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 7, 2. Baixo 3, 23. 23 dividido para 5, 4. Por quê? 5 vezes 4 é 20. Para chegar até 23, 3. Ó, o zero some. Baixo agora o 5. 35 dividido para 5. 35 dividido para 5, 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Então, resposta da letra F, 147. Então, meus amados, toda a atividade do atendimento individualizado eu respondi agora. Espero que para aqueles que não assistiram ou para aqueles que assistiram a aula e assistiram novamente, possa ter tido muito proveito nesta semana. Então, ó, milhões de beijos para todos vocês, ó. Amo, amo, amo de paixão vocês. E a nossa saudade só aumenta a cada dia. Mas não esqueça de uma coisa. Tudo isso vai passar. E o que a gente lê na Bíblia direto? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, beijos e até a próxima aula.